Então, a gente estava falando sobre a questão dessa dinâmica populacional, e aí a gente vai ter esse site do IBGE, certo? Nesse site a gente vai perceber aí, ó, que tem uma estimativa, né? Projeção da população do Brasil e das unidades da federação. Eu falei para vocês na aula passada que a gente teria esse ano, 2020, o censo demográfico, que é justamente a contagem oficial que é feita de 10 em 10 anos. Teve em 2010, 2000, 2010 e 2020 teria o próximo aí, seria esse ano. Mas por conta da pandemia que estamos aí em distanciamento social, a gente não tem como fazer essa contagem porque os recenseadores iam estar colocados aí de forma vulnerável à doença, né? Ao vírus. Então, vai ser ano que vem. Então, a gente está vendo aí, ele vai atualizando. Existe aí uma estimativa e o IBGE ele vai. Eu percebo que vai crescendo ali, ó, de 20 em 20 segundos, ele vai dando a estimativa da população. Então, há uma estimativa de que a população atual do Brasil esteja aí em mais de 210 milhões de habitantes. Olha lá, você vai aumentar mais um pouquinho ali agora. Aumentou, tá vendo? Ele vai aumentando de 20 em 20 minutos, segundos. Aí a gente tem aqui a pirâmide etária Brasil e Distrito Federal. E aqui a gente pode analisar, ó, como é que ela vai estar, aqui está 2060. Eu vou colocar aqui o ano que a gente está, 2020, ó. Como é que ela está hoje? Vamos fazer assim, como é que ela estava 10 anos atrás, ó. Percebam que a base dela vai enlarguecendo mais. Estão observando aí? 2010. De 2010 para 2020, ó, o que a gente teve em 10 anos, ó. Perceberam que a base dela está diminuindo? Ou seja, o número de nascimentos, a taxa de natalidade, taxa de fecundidade, ela só reduziu. Deixa eu pegar um ano bem mais antigo que 2010. Eu acho que até 2010 só que temos. Aí de 2010, ó, a gente tem, ó, a taxa de natalidade era maior, né? O número de nascimentos é maior. A tendência é o que? É redução na taxa de fecundidade e na taxa de natalidade. Então, a base da pirâmide ela começa a encurtar e o ápice ele começa a ter um ligeiro aumento, né? A gente sabe que o Distrito Federal tem uma das melhores expectativas de vida aí do Brasil. E a gente vai lá para 2050, como eu pedi para vocês fazerem a projeção, ó, para ver a estimativa, como é que vai estar, ó. Então, a tendência, ó, a evolução ali, 30, 36, 40, ó, até 2050. Ó, como é que ficou a pirâmide, ó. Então, quer dizer que a taxa de natalidade vai reduzir ainda mais a fecundidade, né? E a população idosa, ó como ela aumentou, né? Acima dos 80, 85, 90 anos, o número de mulheres e de homens, né? Mulheres sempre mais do que homens. A gente viu lá que as mulheres acabam se cuidando mais e aí tem é, uma, uma vivência, uma longevidade maior. Então, percebo que a pirâmide etária do Distrito Federal ela está ficando igual a dos países europeus, né? Projeção para 2050, e do Brasil também como um todo. E aí você percebe o que? Redução na base e aumento no ápice, certo? Por isso que as preocupações, ó, imagine você, ó, a gente está falando da reforma da Previdência, desses negócios todos aí, imagine você, a gente está em 2020, daqui a 30 anos, né? A gente fala assim, ah, vai demorar, né? Mas é relativamente um período muito curto, né? E precisa ser o quê? Projetado e planejado para não ter problema lá na frente. Olha a quantidade de idosos que a gente tem, ó, vou fazer de novo para vocês verem a redução e o aumento, cá no ápice. Ó. Presta atenção no ápice da pirâmide aqui, ó. Isso é o que a gente tem de idosos aqui, ó. 2020, ó. Atualmente, ó. A gente tem aqui, ó, 0,26%, né, de idosos, mulheres aí com mais de 60 anos. Vou colocar aqui uma idade mediana, que é a expectativa de vida do brasileiro, ó, né? Então a gente vai ter aqui no Distrito Federal 0,98% de mulheres, né, de 75 a 79 anos. 0,98% de mulheres de 75 a 99 anos. Atualmente, 2020. A projeção para 2050, quanto que a gente vai ter no mesmo dado lá? Quanto que a gente vai ter, ó? Esse dado aqui, ó, 75 a 79. Olha como está crescendo. Passou de 0,98 para 2,26% só nessa faixa etária, de 75 a 79 anos. Aí, se a gente somar de 60 para cima, que é considerado idoso,
Então, a gente tem um aumento no número considerável no número de idosos. Então, se não houver um planejamento para a gente ter o quê? Uma sustentabilidade econômica na Previdência Social, o sistema ele pode entrar em colapso. Então, ele pode não conseguir pagar nem quem já está aposentado, nem quem quer se aposentar. Então, por isso existe uma preocupação muito grande, né? Nos vários países, Japão passa por isso, Europa, países europeus passam por isso, o próprio Brasil. Então, se não houver um planejamento agora, lá na frente vai ter problemas. E quando a gente fala assim, ó, de 2020 para 2050, é muito tempo, né? Mas não é muito tempo, não. Isso aí passa rápido, né? Em termos de planejamento, tem que ser rápido, porque senão vai gerar problemas lá para a população futura, certo? Então, a gente tem que ter essas considerações. Imaginem vocês aí, ó, que estão aí agora do segundo ano, a maioria deve ter 16 anos, né? 16, 15, 16 anos. Isso. Imagine daqui a 30 anos, vocês vão estar o quê? Ó, com 46 anos, ó. Vocês vão estar na população economicamente ativa aqui trabalhando, ó. Vocês vão estar aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, dos 3,9% da população com essa faixa etária, ó, né? 6, 7, 8% da população do DF tem essa faixa etária de 40, né, a 45 anos, certo? Que eu mostrei aqui abaixo. Então, vocês vão estar aí trabalhando, produzindo aí, pagando impostos, comprando, vendendo, comercializando e gerando aí riqueza aí para o país, estando dentro da população economicamente ativa, certo? Aí a gente fala isso agora, mas a gente tem que pensar no futuro, porque se não houver planejamento, a gente vai vivendo os anos de forma automática, mas todo mundo vai passar por essa fase, todo mundo vai querer se aposentar e receber lá seu benefício que é de direito, né? Mas se houver um colapso na questão do sistema previdenciário, acaba afetando todo mundo. Quem está aposentado e quem vai querer se aposentar futuramente, certo? Porque pode haver uma descapitalização, pode não ter dinheiro para pagar tudo aí, certo? Entender aí, para a gente fechar essa parte aqui, quais são as projeções para 2050. Então, assim, no geral, no país e no mundo, é o que? Redução nas taxas de natalidade, na taxa de fecundidade e uma estabilização também no número populacional, né? A tendência é que se estabilize, né? Que não cresça demais, que a gente não tem um boom aí de crescimento, certo? Então, vamos lá, adelante. Professor, Pode falar. me tira uma dúvida. Pois Se diga. a taxa de fecundidade assim, mundial vai cair, vai ser menor, por que em 2050 está previsto para que o mundo, a população mundial, esteja com 9,7 bilhões de pessoas? Você lembra quando a gente viu a questão do crescimento populacional? Deixa eu colocar aqui ver se eu abro para você entender, Alan. Porque o que é que acontece? Nas últimas décadas houve um crescimento da população assim muito muito rápido, né? E a tendência agora é estabilizar. Por exemplo, quando a gente viu aqui, ó, que é isso que eu quero mostrar para vocês, aquele gráfico. O quanto que cresceu aqui em cada ano. Ó. Deixa eu ver aqui. É o que tem os anos. Deixa eu ver. É esse aqui, ó, evolução do crescimento da população por anos, para a gente entender ó, quanto que era a população em cada ano. Aqui. Deixa eu abrir esse aqui para você ver. Eu quero só o gráfico aqui, esse gráfico aqui, ó. Então aqui, ó, em 1800, ó, a gente tinha população mundial, né? Observa, 1800. Se a gente pegar aí 220 anos atrás, né? É um tempo relativamente curto, não é isso? A gente tinha 1 bilhão de habitantes no mundo, ó. Aí a gente vê aqui, ó, para 1900, 100 anos depois, a gente já tinha quase 2 bilhões, então dobrou em 100 anos, tá vendo? Aí a gente vem para cá, ó, 1930. Aí já tem aqui 1960, a gente já foi para 3 bilhões. De 1960, ó, dentro do século 20, 19, século 20 para o século 21, ó, a gente teve um crescimento de 3 bilhões em 1960 para 7 bilhões em 2010. Entendeu? Então, em menos de 100 anos, ó, a gente teve um crescimento de mais de quanto aqui, ó? A gente foi de 3 para 7, né? Isso, então, a gente cresceu 4 bilhões em menos de 100 anos. Entendeu? De 60 aí você vai 40, 50, em 60 anos a gente cresceu aí 4 bilhões de pessoas.
Aí você está me dizendo que vai ser quanta a projeção que você falou aí? É de 9,7. Então a gente vai ter um crescimento aí de 2 bilhões, não é isso? Comparado aqui, aqui Sim, quase triplicou, né? Então, comparado aí de 7 para 9 bilhões, é uma estabilização, né? Essa não vai ser tão crescente igual foi da década de 60 para... Vai ser uma subida, uma curva mais suave, entendeu? Tipo, aconteceu aqui basicamente aqui de 1930 para 1960, uma curva mais suave. Não é uma curva tão acentuada para cima assim, certo? Comparado. Então, quer dizer o quê? Que a população vai continuar crescendo porque as pessoas estão tendo filhos ainda, né? E a questão das medidas médico-sanitárias também está levando à longevidade. Então, você tem pessoas vivendo mais e nasce mais do que morre também. Inclusive, quando a gente estava falando, foi qual ano que a gente estava falando aqui sobre o Covid, que a aluna me perguntou, acho que foi o 9º ano. Ela perguntou, professor, então a taxa de mortalidade vai subir muito agora com o Covid aqui no Brasil, né? Aí eu falei para ela, não, não vai subir tanto a taxa de mortalidade, porque comparado o número de habitantes com o número de pessoas, olha o que eu estou falando aqui para não dizer que eu estou sendo desumano, eu estou analisando dados aqui, que eu estou explicando questão populacional para vocês, né? Se a gente analisar o número de habitantes, que é 210 milhões de habitantes, com o número de mortos, por exemplo, agora nós temos aí um número de óbitos de 11 mil, infelizmente, né? Nós temos 11 mil pessoas que faleceram por conta do Covid. Mas quando eu comparo, estou falando só dos números aqui, né? Não estou sendo desumano, não, é para vocês entenderem. Quando eu comparo 210 milhões com 11 mil, né? É menos de 0, alguma coisa por cento da população. Então não tem como a taxa, Meio por cento, professor. meio por cento, né? O Vitor falou Meio aí. por cento. Isso. Exatamente. Não tem como eu dizer que a mortalidade vai crescer bastante com esse 0,5%, não é isso? Entendeu? Então, quando é analisado esses dados, analisa sempre o percentual em relação à população total. Aí não tem como a taxa de mortalidade se elevar de forma gigantesca. Da mesma forma que, por exemplo, você perguntou, se a taxa de fecundidade está diminuindo, então vai diminuir a população. Não, porque o número de nascimentos ainda é maior do que o número de óbitos, entendeu? Aí, então o saldo está positivo, nasce mais gente do que morre, entendeu? Aí Professor, mantém o que está. Oi, fala. e isso numa análise macro, numa análise maior, né? Se a gente for analisar, se a gente for regionalizar mais, por exemplo, se a gente pegar o estado de São Paulo, que é o estado que mais está sendo devastado, se a gente fazer Isso. uma análise específica do estado de São Paulo, aí sim a gente pode até ter uma variação, né? O Isso, número de porque lá mortos, metade do isso, número de óbitos são de lá, né? Do estado de São Paulo, exatamente, no Brasil todo. Aí lá vai a curva da mortalidade lá vai aumentar isso, mais do que o restante do Brasil, exatamente. isso. Porque você tem 50% dos dados que estão sendo coletados aí do número de pessoas que faleceram, né? Saindo de lá. Imagine, o Brasil gigantesco, né? 26 estados do Distrito Federal e um estado só concentrando 50% do número de óbitos, praticamente, né? Então vai afetar lá, mas mesmo assim ainda não vai ter mais mortalidade do que natalidade, né? Sim, é muito Porque populoso, né? é muito populoso e o número de nascimentos ainda supera o número de mortes, Sim. certo? Então essa é a questão, entendeu, Alana? sim, Sim? Então eu entendi. fechamos aí essa primeira parte aí sobre a questão da expectativa da população para 2050, né? Aproximadamente. Quando vocês tiverem aí tudo de 45 anos já com dor no joelho, dor na coluna, começa, né? A partir dos 45 anos começa as questões aí das dores da velhice. Então a gente vai ter aqui, ó, estão visualizando aí esse slide? Sim ou não? Sim. Sim. Aí o que é que acontece? Sobre a questão da população no continente americano, que é esse continente que a gente está. A gente estudou já conceitos demográficos, certo? A gente entendeu o que é demografia, o que é as taxas aí e tudo mais. A gente estudou a dinâmica populacional do Brasil, né? População brasileira, certo? E agora a gente vai estudar aí a dinâmica do continente americano como um todo. A gente vai ter a distribuição. Ó. A América ela concentra aí 14% da população mundial,
vai ter uma distribuição aí desigual dentro do seu espaço geográfico, porque a questão da ocupação humana ela está relacionada à questão também de você ter disponibilidade de recursos naturais, não é isso? Você pode observar, onde mais tem gente agrupada, vai ser onde mais você tem disponibilidade de algum recurso natural, principalmente a questão da água, certo? Porque a água é um bem vital para poder o quê? Você manter as necessidades físicas, né? Fisiológicas, biológicas, naturais, e também questão de produção, tanto de alimento e matéria-prima, certo? Quanto de alimento também, porque você necessita dessa água aí para produzir, para alimentar e para hoje em dia no mundo industrializado também, para transformar aí matéria-prima em produto industrializado. Então você vai ver que a população está concentrada mais onde sempre tem mais disponibilidade de recursos aí, certo? E principalmente locais onde se favoreça a prática da agricultura e da pecuária. Aí você vai ter uma densidade populacional que é baixa, de 20 habitantes por quilômetro quadrado, segunda menor do mundo, cada 3 habitantes por quilômetro quadrado, aí no caso do Canadá, e El Salvador, que é um território mais reduzido, tem 297 habitantes por quilômetro quadrado, que aí vai ser a maior densidade demográfica entre os países aí da América, certo? Então, quando eu pego aí, ó, densidade populacional de 20 habitantes por quilômetro quadrado, eu vou comparar lá com a Europa. A Europa tem 72 habitantes por quilômetro quadrado. A Ásia, que é o mais populoso, ele vai ter o quê? 92 quilômetros por quilômetro quadrado. Então, percebam aí que a densidade demográfica ou populacional aí é bem reduzida da média. Grande concentração nas cidades, né, nos centros urbanos. Aí a gente tem a distribuição, ó, da população no mundo. Observem aí, ó. Nesse mapa tem um título ali, a gente tem a legenda de 0 a 1 habitantes por quilômetro quadrado, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, e assim sucessivamente ali conforme a coloração. Quanto mais claro, quer dizer que a área é menos ocupada, quanto mais tons escuros ali, quer dizer que a área está mais densamente ocupada, certo? Que é a densidade demográfica. Então a gente consegue ver que as manchas mais escuras, ó, onde a gente tem os grandes formigueiros humanos, ó, conforme a gente já falou, que são os 2 países mais populosos do planeta. Quem é que está aqui, gente? China, China. E quem é essa pontinha aqui? Índia. Índia. Então, exatamente. Ó. Observe aqui que os tons mais escuros representam aqui, ó, ocupações de 2.500 a 5.000 ou acima de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Onde é que a gente verifica isso? Ó? Nas 2 nações mais populosas do planeta, China com 1,4 bilhões de habitantes e a Índia com mais de 1,3 bilhões de habitantes. Só esse pedacinho do mundo aqui, ó, concentra aí quase 2,7 bilhões de habitantes, ó, né? Quase que a metade da população mundial concentrada em 2 nações, né? Se a gente 45%, 45% da população do mundo concentrada em apenas 2 países. Aí a gente tem a Europa com uma grande concentração também, ó, são territórios reduzidos, né? E bastante ocupados. O norte da África. Essa parte em branco é o quê? Ó? Observem aqui, ó, que as partes em branco são áreas que não são densamente povoadas. Aí vai ter algum fator aí ambiental, climático, que favoreça a não ocupação dessas áreas. Se eu sinalizar essa área aqui para vocês, ó, da América, do Canadá, Alasca, Groenlândia, essa parte aqui, da América do Norte, por que que essa área aqui não é tão ocupada, gente? Extremamente fria. A questão o quê? Então, a questão climática é um fator o quê? Decisivo na ocupação humana, né? Você vai ter o quê? Áreas aqui próximas ao ciclo polar, temperaturas abaixo de 20, 30 graus Celsius aí, negativos, onde você não tem como ficar desenvolvendo agricultura, né? Não tem como ficar desenvolvendo criação de animais, então ela não favorece aí a ocupação humana. Aí você vai ter aqui a região dos lagos, Estados Unidos, divisa com o Canadá, costa oeste, né? A parte da América Central, que é bastante densamente povoada, o oeste dos Estados Unidos, oeste da América do Sul e a costa brasileira, onde a concentração se verifica aqui nas áreas, nas grandes cidades da zona costeira e mais ainda na parte do sudeste brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui você tem uma concentração populacional mais intensa. Aí da mesma forma a África. O que é que a gente vai ter aqui que provoca esse vazio demográfico aqui, gente? No continente africano aqui. O que é que é? Deserto do Saara.
Exatamente, deserto do Saara. Aqui na região da Sibéria, da Rússia, ó, você vai ter grandes vazios demográficos também, questão climática, né? Áreas extremamente frias. Aqui é que você vai ter alguns desertos, né? Formação de desertos também aqui, ó, nessa parte de baixo, formação de deserto. Na parte da Austrália também, que a maior parte do território é desértico. Você tem concentração populacional na Austrália, a Oceania como um todo, né? Você tem Austrália, Nova Zelândia e as partes das ilhas insulares que compõem a Oceania. E você vai ter a ocupação no parte da Austrália, são na zona costeira, certo? A maior parte da Austrália são áreas desérticas, certo? Então você não vai ter ocupação humana. Entender aí como é que está distribuída a população, a população humana aí nas partes aí do planeta, nas diversas partes do planeta? Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos, alguma dúvida, questionamento, considerações, Não. pedidos ou agradecimentos? Alguém gostaria de fazer? Então vamos adelante, né? Aí a gente tem um crescimento populacional aí da América, ó. Explosão demográfica no século XX, como aconteceu em todo o mundo aí. Não sei se vocês já ouviram falar nos baby boom. Já ouviu falar na geração baby boom? Não. Quem já ouviu falar nisso? Gil, Quem? Gabriel, Fala, Gabriel. O que é que foi isso aí? Fala pra gente aí. foi aquela geração do início do desenvolvimento industrial, né? Tipo, o povo que tem 60 anos hoje, mais ou menos. Exatamente. É a população aí que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Diz que depois de toda a guerra, depois de toda a Grande Guerra Mundial, sempre existia um crescimento um crescimento das taxas de natalidades, né? É quando os soldados voltavam das batalhas aí e, segundo alguns especialistas demógrafos aí, né? É a questão do instinto humano também de preservar a espécie, né? Que morre muita gente, as pessoas acabam depois de grandes guerras tendo um aumento na natalidade, né? Tendo mais filhos, certo? Então essa geração aí, essa é uma geração que estão hoje com 60, 65 anos aí, que viveram lá depois, nasceram, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Século XIX aí, ó, e início do século XX, grande entrada de imigrantes no continente, causas, fatores sociais e econômicos, né? Aqui no Brasil a gente vai ter muito aí essa questão em século XIX e século XX, né? Essa questão da imigração subsidiada no Brasil ocorreu no século XX, e foram italianos, poloneses, alemães que vieram aí para colonizar o sul do Brasil, né? Que a gente tem forte essa questão da imigração do sul do Brasil. A América anglo-saxônica, que é composta aí por Estados Unidos e Canadá, século XIX, houve um crescimento econômico, melhoria das condições de vida, redução nas taxas de mortalidade, rápido crescimento populacional, juntamente com a chegada de imigrantes europeus. Século XX, entrada da mulher no mercado de trabalho, alto custo da criação dos filhos, disseminação dos métodos contraceptivos, planejamento familiar e rigoroso controle de imigração. Queda do crescimento demográfico aí a partir de 1950, né? Estados Unidos e Canadá, certo? E a América Latina, que é do México para Barro, né? Que a gente já estudou lá, essa parte da regionalização por critérios históricos culturais. Então, você vai ter no século XX aí, ó, aumento das taxas de natalidade, redução da taxa de mortalidade em função da melhoria médico-sanitária e a explosão demográfica. 1960, crescimento da população, principal causa do subdesenvolvimento. 1970, adoção de políticas de controle de natalidade, que eles chamam da teoria neomalthusiana, não é isso? Que alguns países utilizaram, dizendo que a natalidade seria a forma de se controlar a questão do avanço da pobreza, não é isso? Alguns países achavam dessa forma, que o neomalthusianismo, controle da natalidade como controle do aumento das desigualdades sociais. 1970, adoção de políticas públicas contra a natalidade, que é isso que eu estou falando, né, um malthusianismo, menor crescimento demográfico e os problemas sociais não diminuem. E aí chega-se à conclusão de que o problema não é o número de pessoas, o problema é a concentração de riqueza desigual na mão de poucas pessoas. Lembra que a gente já falou, estudou em aulas passadas aí, que de toda a riqueza que existe no Brasil,
50% da riqueza produzida nesse país aqui no Brasil estão na mão de 60 grandes empresários, os grandes bilionários aí, donos dessas grandes corporações, certo? E os outros 50% da riqueza está dividida entre nós, mortais seres humanos aí, e estamos aí com os 210 milhões de habitantes que dividem 50% da riqueza do país. Então, a concentração de riqueza na mão de poucos é o que gera, na verdade, subdesenvolvimento. Então, a principal causa dos problemas sociais é a distribuição desigual das riquezas, e não o número de crianças ou de idosos ou de adultos, certo? O problema é que existe uma distribuição desigual dessa riqueza. A estrutura demográfica americana, a gente vai ter baixa densidade demográfica, como a gente viu, né? Desigual distribuição. A gente vai ter as áreas mais ocupadas, conforme a gente viu ali no mapa, são as áreas costeiras, certo? As áreas mais ao interior, elas possuem uma densidade demográfica menor. Influência dos fatores históricos e colonização. Diferenciados modelos demográficos, existência de territórios quase desabitados, né? Voltando aqui só para a gente falar sobre a América do Sul um pouco, ó, esses grandes vazios demográficos são essas áreas mais claras, onde você vai ter de nenhuma a 3 pessoas, de 3 a quase nenhuma pessoa habitando. Aqui no Brasil, a gente vai ter na América do Sul como toda a floresta amazônica, que é uma questão da vegetação aí, influenciando na ocupação também. Certo? É uma área pouco povoada, comparada aí às áreas costeiras aí do Brasil, certo? A questão aí do êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, atraído pela cidade, pela questão da indústria, a urbanização. Então, houve um fluxo migratório muito grande. Aí a gente tem mais de 84% da população do Brasil vivendo nas cidades e menos de 16% vivendo nas áreas rurais. Diferenças demográficas entre os países da América Anglo-Saxônica, base estreita, as pirâmides, né? América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, base estreita, baixa natalidade e topo largo, porque vai ter mais idosos, expectativa de vida elevada. Isso para os Estados Unidos e o Canadá. Já quando a gente parte para a América Latina, onde os países são subdesenvolvidos, onde você tem uma dependência tecnológica maior, nível de desenvolvimento menor, né? A gente vai ter uma base mais larga, com as altas taxas de natalidade, com predomínio de jovens. E topo estreito, porque baixa expectativa de vida. Agora, quando a gente for analisar o Brasil, a gente já viu que teve algumas mudanças, né? O Brasil está reduzindo também a base, né? Aos poucos. A gente viu lá na animação, quando a gente viu lá, a gente viu a animação do Distrito Federal, certo? Mas ela representa um pouco do Brasil. Certo? O Distrito Federal vai apresentar dados muito semelhantes aí de países europeus. Os indicadores sociais, o IDH, o PIB, né? Tudo, a renda, os anos de escolaridade, a questão da expectativa de vida, né? E da renda per capita que a gente tem no Distrito Federal, ele se assemelha em dados gerais, né? Gerais sem especificar áreas específicas aí, segmentar. Em dados gerais, a gente tem indicadores de países europeus, sabia? Se você pegar, por exemplo, regiões administrativas como Plano Piloto, Lago Sul, Sudoeste, Noroeste, você vai ter indicadores sociais que se assemelham aí a indicadores sociais de países da Europa, certo? Em termos de qualidade de vida, em números de anos estudados ali pela pessoa, pela renda per capita da pessoa, né? Qualidade de vida refletida, longevidade, expectativa de vida, vai ter indicadores aí semelhantes aí ao que a gente vai ter em países europeus, certo? Só que quando a gente espraia isso aí para as regiões mais afastadas, quanto mais sai do raio, plano piloto é o raio. Quanto mais a gente se afasta do plano piloto, mais vão ampliando as desigualdades. Já perceberam isso? Aí quando a gente chega no entorno do Distrito Federal, que é a área do entorno entre o Distrito Federal e o estado de Goiás, que é uma região que fica um pouco desassistida aí das políticas públicas, a gente percebe que há uma propagação maior das desigualdades sociais, da violência urbana, da moradia irregular, né, da falta de saneamento. Por quê? Porque existe uma ausência. O pessoal fala que a área do entorno é a área de neném, né? Nem o Distrito Federal, nem o Goiás querem tomar providência para poder aplicar melhorias.
como policiamento, segurança, saúde, educação. Por quê? O que que acontece? A maior parte dessas cidades que estão no entorno, elas são consideradas cidades dormitórios. O que é que são cidades dormitórios? Quem sabe me dizer aí? Minha gente, o que é que são as cidades dormitórios? É tipo assim, a pessoa mora lá, mas ela só dorme lá e trabalha em outra cidade. Tipo, vai pra casa dos pais. Exatamente, exatamente, Lídia. Ponto para você. O que é que acontece? Ó? A maior parte dessas cidades do entorno do Distrito Federal, é só a gente olhar o fluxo migratório que existe todos os dias, né? De manhã cedo, todas as estradas partes. Oi, pode falar, Mariana. Tem alguém falando? Não, então eu vou seguir. Quem quiser falar, pode pedir a palavra e falar aí, tá, gente? Eu gosto de participação e de perguntas, que aí fica mais interativo. Aí, viu, Lídia, o que é que acontece? Só é você olhar de manhã cedo como é que acontece. Todo o fluxo migratório, ele converge, né, dos carros, ônibus, metrô, né, a lotação do metrô, converge para a parte central do Distrito Federal, que é o plano piloto. Você vai olhar todas essas estradas, PNB, Estrada Parque Guará, PTG, né? Estrada Parque Núcleo Bandeirante, todas elas estão descendo gente aí dessas áreas do entorno, BR-070, descendo gente para ir para o plano piloto. Então, as pessoas, a maior parte trabalham no plano piloto e moram nessas cidades satélites, Valparaíso, Águas Lindas, né? Todas essas cidades aí, Planaltina, de Goiás. E aí, a maior parte trabalha no plano piloto, almoça, compra essas coisas aqui e vai lá dormir. Aí dorme lá, no outro dia volta. Aí a maior parte do governo, o governo de Goiás acaba dizendo que o quê? Que o pessoal só dorme lá, né? Gasta a maior parte do seu dinheiro no plano piloto, no DF, e só dorme lá. Então aí, quando vai acontecer aí a aplicação dos recursos públicos, né? O governo do Goiás acaba investindo mais em cidades próximas à Goiânia do que no próprio entorno do DF. E até porque também a maior parte do pessoal que mora no entorno também vota no Distrito Federal. Olha que negócio doido, né? Então, eles teriam, quem mora em Valparaíso, Águas Lindas, essas cidades, deveria votar, né? A maior parte no governador de Goiás. Só que aí, como a proximidade com o Distrito Federal é maior, a maior parte do título dessas pessoas é aqui no DF. Aí o pessoal do entorno acaba votando para governador do DF. Vem cá para Brasília no dia da eleição, porque o título foi tirado aqui em Brasília e acaba votando aqui. Aí o pessoal fala que já que votam no Distrito Federal, o Distrito Federal tem que solucionar os problemas do entorno. E aí, visando isso aí, o que é que foi criado? Foi criada a RID, né? Que é a Região Integrada do Entorno, né? Do Distrito Federal e Goiás, certo? Aí tem Goiás, tem Minas Gerais também, tem outras cidades aqui, Distrito Federal em torno, que eles chamam. Então, são essas cidades que têm uma relação direta aqui com o Distrito Federal, certo? Eu tô querendo achar meu celular, porque eu tô sem horas, estou sem referência. Que horas são aí, gente? 11h44. Ah, 44, então dá tempo aqui da gente seguir aqui. Então, a gente vai ter essa diferenciação aí, ó, né? Diferenças demográficas entre aí os países da América. Anglo-saxônica, você tem um nível de desenvolvimento maior, topo maior, base menor, porque natalidade menor e fecundidade também. Os movimentos migratórios, a migração interna, a gente vai chamar o êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, quem já falou. Migração externa ou internacional, por exemplo. Estados Unidos são o maior exemplo aí no questão do norte aqui, ó, de país que tem recebido aí imigrantes europeus, asiáticos e latino-americanos. Só que recentemente o presidente dos Estados Unidos tem fechado muito essa questão aí da imigração, né? O que é que o Trump ele quer reduzir essa imigração desenfreada aí para o país? O que é que vocês me dizem aí? Qual o intuito dele de reduzir, de fechar, de barrar essa imigração? Hein, pessoas? Pergunta de novo. Fala Por de que novo que sua o, pergunta. por que que o Trump ele trabalha tanto essa política aí de redução da imigração? Eu ver a cara de vocês aqui. Vai começar a perguntar diretamente aqui. Eu acho que tem gente que ligou aí o Zoom e não está assistindo a aula, né? Você está só calado aí. Eu pedi para falar presente agora, né?
É, Suzane, quer falar? Professor, Não, pode falar. tem, Pode falar, Vitor. tem muitos fatores que justificam essa decisão, né? Um deles é que o presidente norte-americano ele tem um senso de proteção aos americanos, né? E esse é um fator histórico, né? Sempre nós tivemos nos Estados Unidos presidentes e contextos que privilegiam sempre os americanos e os Estados Unidos. E a migração, quando ela é excessiva, ela causa diversos problemas, inclusive nos locais, né, que estão recebendo essa migração. Você tem problemas sociais de violência, né? Os Exatamente. imigrantes acabam tomando os empregos dos norte-americanos, aumento da violência e diversos outros que vão se desenrolando aí. Exatamente. É aquele conceito que eles falam lá, ó, de América para os americanos, né? É uma Doutrina política. Monroe, isso aí. Exatamente. É aquela visão de que vou fortalecer a economia interna para os próprios americanos. Os americanos que a gente fala os estadunidenses, né? Porque nós somos americanos também. Mas culturalmente, por conta da independência dos Estados Unidos, né? Independência que chama-se a independência, foi intitulada, né? Uma independência da América, não é isso? Aí a gente costuma chamar de americano os estadunidenses, mas o termo correto seria estadunidense. Então eles visam aí sempre esse desenvolvimento para o lado deles. E aí o que é que acontece? Como ultimamente o fluxo migratório tem aumentado, né? O mundo todo ele está em crise econômica aí. E aí vai, além dos imigrantes que vão legalmente, você tem uma leva de imigrantes que entram de forma ilegal. E aí esses imigrantes ilegais, eles acabam gerando, que entra ali principalmente pela fronteira do México, por isso também aquela questão dessa loucura do Trump, assim, essa questão de estar se construindo ali uma barreira física, que é um muro, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, justamente para isso, para barrar essa imigração ilegal, porque junto com a imigração ilegal vai muita gente sem escolaridade, vai muita gente, né, fazendo tráfico de drogas, vai muita gente que, né, não está interessada em trabalhar, mas de ganhar dinheiro de forma fácil. E aí acaba gerando um aumento dos problemas sociais internamente no país, né? Então, por isso que muito governante acaba forçando aí, tornando mais rígida aí as políticas de imigração. Os Estados Unidos têm feito isso muito nos últimos anos, né? Até para a questão de turismo mesmo, nós brasileiros, para irmos para lá, é todo um processo de sabatina que você tem que realizar para poder conseguir o visto para poder entrar no território americano, né? Você tem que ir com passagem de ida e de volta comprada, você tem que declarar e comprovar que você vai ter um volume de dinheiro que você consiga se sustentar lá em alimentação, moradia e tudo mais no período que você disse que vai passar lá, né? Você fala, vou passar 15 dias nos Estados Unidos. Você não vai para lá se você não tiver dinheiro, comprovar que tem dinheiro em conta corrente e que você comprou a passagem de volta e que você está ali com o visto autorizado, você não entra lá, né? Então, você já é barrado lá no controle lá de entrada lá de pessoas, certo? Primeiro que para sair daqui para lá tem que ter o visto, né? E só para tirar o visto é toda uma novela. Você tem que ir no consulado, você tem que ir passa por entrevista, né, na embaixada que eles vão perguntar o que você vai fazer lá. Então, que quem consegue visto com mais facilidade geralmente são funcionários públicos e pessoas que têm empregos comprovados que sabem que não vai para lá para ficar ilegal. E muita gente faz o quê? Ó? Compra a passagem de ida e de volta, vai com dinheiro que fica ali, vou passar um mês para estudar inglês. Certo? Você tem dinheiro para se manter um mês aqui nos Estados Unidos? Tem? Tem. Tem a passagem de volta para voltar. Tem. Então, tem o visto, está autorizado. Só que tem gente que vai, chega lá, não volta, né? Aí fica ilegal lá, fica trabalhando lá e tudo mais, certo? Então eles têm um controle muito forte aí dessas questões aí. Dando seguimento aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, Estados Unidos e Canadá possuem 40% da população do continente americano e 85% da riqueza gerada aí no continente. O IDH é calculado com base no PIB, na expectativa de vida e na educação. Quem tem o maior IDH aqui da América vai ser aí, em termos ali de cálculo geral, vai ser os Estados Unidos e o Canadá, e o menor vai ser o Haiti, né, que está na América Central ali. O Brasil, aquele aparece em 0,699.
Só que já alterou, né? O Brasil é 0,754, se Sim. não me engano. De todos aí já subiu já. Já subiu já, né? O que Inclusive mantém o IDH, o IDH do Canadá, ele supera um pouquinho o IDH norte-americano dos Estados Unidos. Exatamente, é. É considerado o melhor lugar. Em qualidade de vida, o Canadá supera os Estados Unidos, né? Ainda a partir desses indicadores. E o Brasil, ó, ele passa de um IDH médio para um IDH alto, né? Considerado alto, que atualmente é de 0,754, certo? Então, quando vocês virem na prova aí falando IDH do Brasil é IDH alto, muita gente vai lá e marca errado, não é isso? E vai falar, ué, o país deixa de desigualdade, tem IDH alto, e o IDH dos Estados Unidos e do Canadá é elevado, certo? São IDHs elevados. Quanto mais próximo de 1, elevado. Quanto mais próximo de 0, é mais reduzido. Então, tem IDH baixo, médio, alto e elevado. No caso do Brasil, a gente já está no nível alto. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando a cada ano. A escolaridade, mesmo que a gente vai ter aí um monte de dados, né, comprovados, que a gente tem muito analfabeto funcional, né? O que é analfabeto funcional? São pessoas que são alfabetizadas, mas que não sabem ler e interpretar com precisão, né, com profundidade. Não sabe só escrever ali o código e ler o básico, né? Não consegue ter uma interpretação maior do que escreve do que lê, certo? Do que lê e do que escreve. Então, o Brasil ele vai estar aí com um aumento na escolaridade, vai estar com aumento na expectativa de vida e aumento na renda per capita, certo? Que é o PIB, né? Só para vocês terem a ideia, ó, o IDH do Canadá é o maior da América, não é isso? Um dos maiores do mundo e o melhor da América. E o Brasil, a gente vai ter um médio. E a gente tem um PIB, ó, o PIB do Brasil é maior do que o do Canadá, Produto Interno Bruto, certo? O Canadá é a 10ª maior potência do mundo, o Brasil é a 9ª. Então, nosso PIB é maior que o do Canadá. Só que quando você vai para o território, para o espaço geográfico do Canadá, você vai ver uma organização social muito bem estabelecida. Você vai ver o quê? Desigualdade social bem reduzida, né? Porque tem distribuição de renda entre a população, certo? Tem a escolaridade, né? Que oportuniza as pessoas a terem um futuro melhor. Então, tem toda uma organização, coisa que o Brasil não tem. Então, a gente tem um PIB grande, mas a gente não tem essa cultura organizacional, a gente não tem esse desenvolvimento da parte educacional, técnico, científico e formacional de uma forma mais dinamizada. Aí a gente acaba ficando lá atrás, né, em nível de qualidade de vida. Aí a saúde com as taxas de mortalidade infantil e a expectativa de vida irão diferenciar os países da América anglo-saxônica e latina. Então, a gente tem esses dois países da América anglo-saxônica que são considerados desenvolvidos, e na América Latina você vai ter, por conta do processo histórico, todos os países são subdesenvolvidos. Aí destaque para o Brasil, certo? México e Argentina, que são os mais industrializados e urbanizados da América Latina, certo? E IDH, quem são os melhores IDHs da região daqui da América do Sul, gente? Quem sabe aí? Quais são os países que apresentam a melhor qualidade de vida aqui na América do Sul? Brasil, Chile, Argentina. E quem mais? Falta um. Uruguai. Uruguai, né? Principalmente, ó, Uruguai, Argentina e Chile. São os melhores IDHs aqui dessa parte da América do Sul, né? Eles apresentam os melhores IDHs. Principalmente Chile e Uruguai aí, certo? Você vai na Argentina, eles têm um modelo. Mesmo passando por uma crise econômica como estão passando, eles têm um nível de organização social muito boa, né? Você vai em Buenos Aires, é uma cidade muito organizada, muito bem cuidada, mesmo estando em crise econômica atualmente. Você vai no Chile também, você vai ter um nível de estruturação, organização social muito boa. No Uruguai também, né? Montevidéu, Buenos Aires, essas capitais são muito bem organizadas. Parece até que você está em uma capital de um país europeu, né? Tamanho, nível de organização e menos desigualdade social, certo? Então, fechamos aqui mais uma aula. Eu vou fechar aqui até aqui essa parte. Dúvidas, considerações, esse é o momento para serem tiradas. O que é que vocês querem falar aí? Ou não querem falar, já querem almoçar?
Professor, eu professor? queria que o senhor mandasse esses slides lá no E-Class para copiar no Esse caderno. eu vou mandar, porque o outro tem lá, viu? De dinâmica populacional, das Aham, duas já últimas aulas tem copiei. lá. Aí eu vou mandar hoje essa videoaula gravada e esse slide aí, tá bom? E a atividade que a gente precisa fazer para a próxima semana, Tá certo? bom, obrigada. Ainda hoje eu envio. Então, fechamos aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus aí, certo? E uma boa semana aí. Obrigada, Tchau, Tchau, professor. Tchau. tchau. Abração para vocês.